tudo bem. Bom dia, amados, bom dia, amadas. Vamos iniciar hoje a nossa terceira live da Jornada do Renascimento, uma jornada que eu decidi criar para reacendermos a chama, para criarmos chamas que estavam adormecidas ou chamas que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Renascer é ter um posicionamento melhor, é saber que eu sou um ser em evolução e eu preciso evoluir cada vez mais para saber me comunicar, para saber se dar bem com o meu próximo, para os meus relacionamentos serem prósperos, para os meus relacionamentos serem bem-sucedidos, para eu ter paz, plenitude na minha família, no meu trabalho. Eu preciso de um renascimento, eu preciso ser uma pessoa melhor. Estou aqui com você para aprender junto com você nessa jornada. Hoje a nossa live será recusando o medo do escuro, recusando o medo em meio ao escuro. O escuro aqui quer dizer as dificuldades, o deserto, as situações problemáticas que enfrentamos em nossa vida. Então vamos começar ouvindo um louvor que abre as portas dos céus, as portas do sobrenatural. E isso vai fazer com que nossas mentes também estejam mais favoráveis a escutar todo o conhecimento que vamos ter nessa live. E eu escolhi aqui um hino muito legal, né? Um louvor. A letra cabe a esse texto. A letra fala sobre a tempestade citada na Bíblia, quando os discípulos de Jesus se desesperaram em meio à tempestade. E ele disse: calma, eu estou aqui no seu barco. Então, o nome do louvor é Eu Permito o Vento, Eu Permitir o Vento. Logo após esse louvor, vamos dar continuidade à live. Todos em comunhão. Prestem atenção na letra desse louvor. Prestem atenção, que seja um alívio para a alma aflita, seja um alívio para a nossa alma. Foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem. Todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com
vai chegar. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Não mata, ó tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, ó tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sob o mar. Fui eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Tremendo esse hino, né, amados? A tempestade não mata, a tempestade não vem para nos matar.
É isso que precisamos ter na nossa mente. Deus não nos abandonou, não está longe, Ele apenas está permitindo algo para nós entrarmos em movimento, para nós acreditarmos, para nós crermos mais no que Ele quer para a nossa vida, para a gente desenvolver talentos, né? Como eu já disse em outras lives, muitas vezes é um chute na bunda que faz nós entrarmos em movimento, que faz nós avançarmos. Então, Deus, Ele permite essa tempestade para a gente nos desafiarmos. Em vez de nós nos desesperarmos, a gente enfrentar aquela tempestade no sentido que nós temos capacidade para passar por aquilo. Se Ele está parecendo distante, como nós dissemos ontem na live de ontem, Ele está confiando que nós temos essa capacidade. Quem já ouviu, né? Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase: Deus não permite algo se você não tem capacidade de passar. Então, se Ele está ali omisso, entre aspas, é porque Ele sabe que você pode sair daquela situação. A questão você vai ficar desesperado e vai morrer afogado, ou você vai tirar forças de dentro de você para enfrentar, né? Você vai tirar forças de dentro de você para avançar, confiando que Ele está por trás para te amparar, né? Então, quando essa música fala não mata, a tempestade não mata, essa frase é muito intensa. Eu fico toda arrepiada todas as vezes que eu escuto. Não é para nos matar, é para nos edificar, é para nos fazer sermos mais fortes. Isso aí, Deise, Deus nos responde sempre. Então, nós não estamos invisíveis para Deus. A tempestade, ela vem para nos edificarmos. Então, aqui o tema de hoje é recusando o medo do escuro. Nós precisamos aprender a seguir mesmo em meio ao escuro. Não vamos deixar o medo tomar conta de nós, né? Nós temos que ter essa confiança. Se Deus está permitindo, Ele vai me capacitar para enfrentar. Se Deus está permitindo, eu sou capaz de passar por isso, né? O medo de falhar, assim, vamos pensar aqui, né? Em nós, vamos pensar eu quero que cada um de vocês pensem em vocês, no sentido assim, qual é o meu maior medo? Qual é o medo que eu tenho que me impede de avançar? Qual o medo que está me bloqueando de seguir no meio da tempestade? Identificando esses medos que estão te travando, vai ser mais fácil para você entender esse movimento. Deus quer que você cresça. Ele quer que você passe por cima desse medo, que você supere esse medo, que esse medo não é verdadeiro. Esse medo é uma mentira do diabo. Então, geralmente, os medos são medo de falharmos, medo de não sermos protegidos, medo da crítica do outro, né? A crítica paralisa. Então, a mentira que fica vindo constantemente na nossa mente é que Deus não irá nos manter seguros e que Ele não se importa com o que é importante para nós. Tipo, Ele não vai nos ajudar. Essas mentiras ficam vindo. Ah, minha oração não está sendo respondida. Ah, não estou tendo alívio. Ah, Deus não está abrindo porta. Mas será que você está realmente fazendo o que precisa fazer para essas portas serem abertas? Você está tendo movimentos ou você está paralisado ali naquela tempestade, naquele escuro, né? Então, existem vários tipos de pessoas e como elas reagem diante de coisas difíceis, né? Tem aquelas pessoas que ficam totalmente paralisadas, a casa está pegando fogo, ela não consegue sair do lugar. E tem aquelas que saem correndo, elas buscam um jeito de sair daquilo ali. Qual é o tipo de pessoa que você é?
O medo te paralisa ou o medo faz você ir adiante? Mas o oposto do medo é a fé, né? O oposto do medo é a fé. Então, se recuse a ser paralisado no escuro, use a sua fé, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Até a página 20, porque quando acontece algo, a pessoa se desespera. Você vê que em meio à pandemia, as pessoas, mesmo as que estavam dentro da igreja, elas se desesperaram. Elas tinham tanto medo da morte, sendo que a Bíblia diz que o morrer em Cristo é lucro, né? Que o paraíso existe, que o lado de lá é bem melhor que o lado de cá. Então, por que as pessoas, mesmo sendo evangélicas, mesmo sendo tementes a Deus, mesmo sendo cristãs, né? Mesmo que sejam católicas, mas as católicas praticantes, todas as pessoas que acreditam muito em Deus, por que essas pessoas se desesperaram no meio da pandemia? Porque essa fé ainda não foi desenvolvida nelas, né? Aquela confiança que é só Deus que sabe o que é melhor para você. Quando eu tenho essa confiança que Deus não vai querer o meu mal, porque o nosso Pai não quer o nosso mal. Se o seu pai e a sua mãe são pessoas normais, se eles não têm nenhum transtorno psicológico, eles jamais vão querer o seu mal. Então, você acha que Deus vai querer o seu mal? Tudo que acontece tem um propósito. Então, trabalharmos a nossa fé é fundamental para conseguirmos enfrentar as adversidades da vida, para conseguirmos enfrentar esse medo do escuro, né? O escuro aqui é a adversidade, o deserto, né? O escuro é quando você não vê saída para as situações que você está vivendo na sua vida. Esse é o escuro, né? E o desconhecido também pode ser um escuro, né? Por exemplo, você está diante de ter que passar por muitas coisas novas, você quer evoluir, mas aí quando você olha, é um desconhecido. Então, você entra no escuro, né? O escuro do medo. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? O medo até de começar um curso. O medo de começar um curso e não conseguir colocar em prática. Por que as pessoas procrastinam? Por medo. Eu vou deixando para depois, eu deixo para lá, por medo de não concluir, medo de não ter sucesso naquilo. Entendeu? Você tá vendo como o medo, né, que aqui o motivo da nossa live principal. O medo é o maior impedimento da gente não alcançar o que nós tanto procuramos. O diabo, ele se apresenta a nós constantemente com falsas evidências que faz com que pareçam reais. Então, aqueles pensamentos negativos que ficam vindo constantemente na nossa mente é o próprio diabo. É o próprio diabo querendo impedir que nós avancemos. Por isso, nós não devemos acreditar nos pensamentos negativos que vêm na nossa mente. Nós temos que sempre nos questionarmos. Será que realmente isso é real? Existem evidências concretas que isso realmente vai acontecer, né? Como eu disse ontem, na live de ontem, se Esther ficasse se questionando se ela ia ser ou não escolhida, você acha que ela teria chegado ao reinado? Claro que não, né? Então, se ela pensasse, diante de tantas mulheres, eu vou ser escolhida? Não, nem vou, porque eu não vou ser escolhida, entendeu? Então, nós temos que arriscar, nós temos que... a fé é quando você entra num ônibus sem rodas e você acredita que ele vai andar. As coisas já nas suas mãos para você fazer não é fé, né? Você ficar esperando as circunstâncias certas para as coisas
acontecerem, você ficar esperando assim, tudo tá tranquilo para você se mover, isso não é fé. Fabrícia está falando aqui, estou entendendo o que você está falando, na mesma coisa que você está falando, foi falado ontem também. Sim, então podem interagir, quem quiser conversar pode colocar aí no comentário seus comentários, tá? Alguma pergunta. Então, assim, a fé é você fazer mesmo que tudo pareça contrário. Isso é ter fé. Você tem executado a sua fé no meio do escuro? Podemos nos encolher e escutar essas falsidades ou acreditarmos em Deus. Então tem essas duas versões. Ou você se move ou você fica paralisada por causa das mentiras que vem na sua mente. Por termos sido criticados. Ah, tá, agora vamos lá. Por que a gente tem tanto medo assim? Por que a gente tem tanto medo? Por causa das mentiras que nós ouvimos lá na nossa infância. Na nossa infância, nós fomos criticados, nós ouvimos palavras negativas, as palavras dos nossos pais, dos nossos cuidadores, entenderam? As palavras que ouvimos na escola, dos nossos professores, essas palavras, elas ficam gravadas na nossa mente como crenças concretas, né? Você tá ali, criança em desenvolvimento, você não sabe quem você é, você não tem discernimento, aí o seu pai ou a sua mãe fala, você é burro, você não consegue, você não sabe nada, tudo que você pega para fazer você não termina, tudo que você pega na mão você deixa cair, ah, você é fraca demais, você é lerda. Essas mensagens, elas ficam dentro da sua psique, e são elas que fazem você ficar travada e acreditando nos medos, né? Por isso que é tão difícil você tomar as iniciativas para avançar, porque essas crenças foram muito enraizadas. Você alimentou essas crenças por muitos anos da sua vida. O que os seus pais falam é como um mandato na nossa mente, né? O que os nossos pais falam é um mandato dentro da nossa cabeça. A nossa mente recebe as mensagens dos nossos pais como assim, absoluta verdade. Se você não disser, não, isso não é verdade, eu não sou desse jeito, o seu psicológico vai continuar acreditando naquela versão ali criada pelos seus pais. Só que os seus pais não tinham sabedoria, eles falavam coisas que eles mesmos ouviram dos pais, né? Aquela impaciência, né, ali com o filho. Eu falo por mim, a minha própria experiência, né? A minha mãe, ela é muito assim, imediatista para fazer. Ela quer fazer as coisas assim muito rápido. Então, quando eu tentava fazer alguma coisa em casa, tarefas do dia a dia, né? Ela recusava que eu fizesse aquilo porque ela achava que eu era lenta demais para fazer. Então, se eu fosse varrer uma casa, ela tomava a vassoura da minha mão e falava, ah, me dá aqui, deixa que eu varro porque você demora demais. Aí, se eu fosse fazer alguma coisa que derramasse no chão, né? Ela falava assim, tudo que você pega, você deixa cair. Então, essas palavras, né, vão sendo ramificadas dentro da sua mente como verdades. Mas não era verdade, era porque ela não estava tendo paciência em me ensinar. E eu ainda estava em desenvolvimento. Eu estava aprendendo. Então, assim, isso serve para os pais aqui presentes, né? Se o seu filho tem 6, 7, 8, 10 anos,
Como que ele vai aprender? Como que ele vai fazer uma coisa pela primeira vez e ser como você, que já tem anos à frente, né? Se você tem 30 anos que você faz aquilo, como você quer que o seu filho, novo, criança, pegue aquilo e faça com excelência? Você vai precisar ter paciência de ensiná-lo, vê-lo errá-lo e não criticá-lo, né? Apenas orientá-lo, porque senão você vai travar a vida do seu filho. Por muito tempo, por todas as coisas que eu ouvia, né? A minha própria família, tios, tias, né? Sempre julgando. Você não sabe fazer nada. Como que você vai embora para um outro lugar se você não sabe fazer uma comida, você não sabe lavar uma roupa? Meu Deus! Você aprende a fazer, né? As pessoas aprendem fazendo. E no momento que ela precisa, ela vai ter que se virar nos 30 ali para fazer. Então, todos nós somos capazes, sim, de fazermos. Todos nós temos capacidade, todos nós temos plasticidades. Se você tem seu braço, você tem sua mão, você enxerga, como que você não vai conseguir fazer? Se você tem voz para falar, como você não vai conseguir falar, né? Então, tudo são bloqueios mentais, né? Então, assim, por muito tempo eu fui travada por causa dessas crenças. Só quando eu saí daquele ambiente, que eu enfrentei aquilo ali, né? Eu enfrentei as palavras negativas e falei, eu vou conseguir fazer sim. Eu me lembro que quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, uma pessoa da minha família disse assim, será que você vai ficar lá? Será que você vai conseguir fazer essa faculdade? Porque tudo que você começa, você não termina. Essa frase foi a minha maior incentivadora. Porque todas as vezes que estava difícil, todas as vezes que eu me via nesse escuro, nesse desespero, longe de todos, numa capital que eu nunca havia ido na época, morava numa cidade de 13 mil habitantes e não tinha pessoas assim para me ajudar, né, ali naquele início dos estudos, do aprendizado. Todas as vezes que eu pensava, eu acho que realmente não é para mim, eu acho que eu vou deixar isso tudo e vou voltar, porque eu estava muito bem na minha zona de conforto. Zona de conforto, para quem não sabe, é o lugar que você já está acostumado a ficar. Não é que seja bom, mas é o lugar que você já está acostumado. Eu me lembrava dessa frase dessa pessoa. Eu me lembrava e falava assim, eu não vou voltar. Eu vou provar que eu vou terminar sim. Então, vamos ouvir as críticas como estimulantes. Isso é o quê? Inteligência emocional. Isso é amadurecimento mental. Em vez de você levar para o lado pessoal negativo, né? De ficar triste, de ficar chateado, você vai pegar essa crítica para provar para você mesma e para as pessoas que duvidaram de você, que você é sim capaz de terminar, que você é sim capaz de executar, que você é maior do que o que pensam de você. O que as pessoas ditam não são verdades, são baseados nas suas próprias formas de viver, né? Então, assim, se essas pessoas não têm coragem, elas vão te desestimular, né? Se elas não conseguem fazer, elas vão querer te desestimular, entendeu? Em Isaías 51:7 diz, não temam a censura do homem, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Olha como isso é bíblico. Isso é bíblico, você não acreditar na censura, nas críticas do homem. Não fiquem aterrorizados com esses insultos. Siga em frente.
Eu não consigo esquecer de uma frase positiva que eu escutei em uma pregação. E eu levo ela para minha vida inteira e passo para as pessoas que estão ao meu redor. Os cães ladram e a carruagem passa. Os cães ladram e a carruagem passa. Os cães latirem, os cães ficarem furiosos enquanto você está passando, não impedem de você passar. Eles vão ficar e você vai prosseguir. Você não vai retroceder, entendeu? A carruagem, ela continua andando enquanto os cães estão latindo. Mas esses cães vão ficando, a voz, o som do latido vai diminuindo e você vai seguindo em frente, entendeu? Então aqui os cães são as pessoas com pensamento negativo que falam para você retroceder, né? Os cães aqui são as pessoas que ficam criticando, mas você vai continuar no seu processo, você vai recusar o medo do escuro. Você vai recusar o medo do escuro. Entendeu? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para você seguir em frente e conquistar seus ideais. Somente o caminho de você seguir em frente. Você levantar e fazer. Você levantar e fazer. O medo, ele não sai assim automaticamente da sua cabeça, sem movimentos. O medo, ele vai sendo diminuído a partir do momento que você criar movimentos contra ele. Ficar encolhida num canto, esperando a luz se acender, meu querido e minha querida, você vai ficar ali a vida inteira, porque essa luz não vai se acender sozinha. Você vai precisar andar nesse escuro para achar esse interruptor para acender essa luz, né? Imagine quando acaba a luz, né? Quando acaba a luz, você fica sem saber ali na hora, nos primeiros instantes, o que faz. Você vai procurar um isqueiro, você vai procurar uma vela para acender. Você vai ficar ali sentado esperando voltar a luz. Quem fica? Alguém aqui fica sentado esperando a luz voltar, com medo de ir buscar o isqueiro? Se tiver alguém assim, misericórdia, né? Vamos pedir um reforço maior aí para Deus paralisar esse medo obsessivo, né? A maioria vai fazer o quê? Vai levantar, mesmo que seja esbarrando nos móveis, mas vai achar o isqueiro, vai achar o fósforo e vai acender alguma coisa para continuar seus trâmites, para continuar fazendo as coisas até que essa luz volte, né? Então a escuridão, ela não é para te paralisar, ela é para fazer você saber enxergar coisas além da sua capacidade, além do que você achava que era a sua capacidade, né? Porque as crenças, elas fazem a gente acreditar numa versão inferior a nós. E aí nós não avançamos por causa dessas palavras negativas que nós ouvimos, porque a nossa mente pega elas como verdade, né? A nossa mente pega todas essas falas negativas que ouvimos como verdades. E aí quando você pensa, né, em tomar uma posição maior, você se lembra, né, inconscientemente dessas frases e fica amuada, fica triste por não achar que vai conseguir. Só que se eu te disser que tudo isso que você ouviu era mentira e que tem sim uma águia dentro de você, né? Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram de psicologia. Para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica e tenho um outro Instagram, psicóloga Gisele Medina. E lá eu postei a história da águia que foi criada em meio às galinhas.
E ela não voava, ela fazia tudo que as galinhas faziam. Até que houve um despertar de uma pessoa, né, de outro ambiente, que a enxergou com outros olhos e disse que ela não era uma galinha, né? E houve todo ali um movimento para essa águia voar e tomar o seu caminho de águia. Então é assim, não é porque aquele ambiente disse que você é daquela forma que você é. Você é muito mais do que disseram, né? Você pode ser tudo que você quer, depende de você. A Fabrícia está perguntando aqui, eu vou colocar aqui, Fabrícia. Lá tá escrito assim: psicóloga Gisele Medina. Às vezes Deus permite que as coisas fiquem tenebrosas em nossa vida, a fim de nos fazer crescer e se revelar a nós. Qual é a atitude que você enfrenta? Você está enfrentando ou recusando? Isaías 45:3: dar-te-ei os tesouros da terra. Quer dizer, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que sabeis que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel. Isaías 45:3. Então, tem coisas que nós só vamos aprender no meio da escuridão. Nós só vamos aprender, né, sobre a nossa própria capacidade, conhecermos as nossas próprias forças, quando nós estivermos nesse lugar escuro, nesse lugar deserto, nesse lugar de adversidades, onde a gente acha que não tem mais jeito. Tem jeito, levanta e faça. Você consegue sim. Não se limite a esses seus pensamentos negativos. Você pode muitas coisas. E outra coisa, se alguém te criticar pelo que você está fazendo, deixa essas pessoas falarem. Porque não é o seu nicho, não é o seu público. Seu público vai saber te encontrar. O seu público vai te apoiar. As pessoas que são para andar com você, as pessoas que Deus quer que esteja com você, elas irão ver o seu brilho, elas vão ver o seu diferencial, elas vão te apoiar. Entendeu? As que não te apoiam, que falam que você é doida, que você não vai conseguir, que isso é loucura, essas pessoas não servem para andar com você. Essas pessoas não têm visão, entendeu? Se nós andarmos com as pessoas erradas também, nós não vamos sair da escuridão, nós vamos ficar empacadas, entendeu? As pessoas que a gente quer, que a gente precisa se alinhar e fazer alianças, são pessoas que querem nos fazer crescer, que querem realmente também crescer, que estejam com o mesmo foco. Então, aquelas pessoas extremamente críticas, você vai falar, sai da frente que eu quero passar, eu tenho uma visão ampliada, sua visão é limitada, não serve para mim. Deus me fez para viver coisas maiores, Deus não me fez para ficar prostrada, Deus não me fez para ficar nesse mundinho sem nenhuma realização, Deus não me fez para ficar só em casa, fazendo as mesmas coisas todos os dias. O que você está fazendo para a contribuição de melhoria desse mundo, né? Então nós temos que sempre pensar, nós não viemos a esse mundo por acaso, nós temos um propósito e a gente precisa cumprir o nosso propósito para as portas se abrirem para nós.
Dê um sentido para a sua vida, mesmo em meio à escuridão. É ali que você vai encontrar o sentido da sua vida. É ali que você vai se capacitar. É ali que você vai entender que você tem força sim para esse processo. Você tem força sim para avançar. E que todas as coisas que você ouviu de negativas lá atrás no seu passado eram baboseiras. Eram coisas que você não precisava ter ouvido. Entendeu? Outra situação que pode te deixar paralisado em meio à escuridão é você não aceitar o que está acontecendo. Você fingir que nada está acontecendo e ficar nas mesmices. Você se entregar. Se está acontecendo isso é realmente para eu não fazer nada. Se as portas estão se fechando é porque realmente não é para ser. Se eu não estou tendo disposição é porque isso não é para mim. Se eu não estou tendo vontade de ir, por exemplo, à academia, então é porque não dá para mim. Sinto te informar que você está totalmente enganado, porque as coisas não vão acontecer naturalmente. Você não vai acordar da cama assim, totalmente animada para enfrentar os desafios. Isso não vai acontecer. Então você vai precisar aceitar, existe um desafio, eu estou vivendo isso por algum motivo, Deus está permitindo eu estar nesse deserto e nessa escuridão, porque Ele quer que eu avance, porque só quando as coisas ficam difíceis que as pessoas entram em movimento e dão um jeito, né? Então, sempre você vai dar um jeito de resolver. Então, encontre o seu jeito de resolver. Você precisa acender a vela e seguir mesmo em meio à escuridão. Acenda a vela aí dentro da sua cabeça e crie estratégias, porque você é inteligente, você vai criar estratégias para sair dessa situação que você está. Deus deseja nos revelar coisas que você só irá saber e só irá aprender dentro dessa escuridão. Na escuridão, damos mais atenção a Deus. No meio da escuridão também é a oportunidade de buscarmos mais a Deus. Porque, querendo ou não, é um incentivo, né? Se as pessoas aqui da Terra não estão nos ajudando, se a gente não tem o apoio das pessoas aqui da Terra, nós temos o apoio de uma pessoa que é maior que todos, que é Deus. Nós vamos nos ajoelhar todos os dias e pedir a Deus capacidade, força. Deus, nos dê força. Deus, me dê força para fazer o que eu preciso fazer. Deus, me mostra que eu sei fazer isso. Deus, aviva a minha mente. Deus, me dê soluções, discernimento. Espírito Santo, me guia aqui, porque eu não estou conseguindo passar por esse deserto, por essa escuridão sozinha. Me mostre caminhos, me mostre a luz, me ajude a acender essa luz dentro da minha mente. Peça ajuda ao maior de todos, o seu Criador. Peça ajuda a Deus. Se você não tem disposição para orar, você vai precisar criar essa disposição. Você vai orar mesmo sem vontade, você vai falar com Deus mesmo sem vontade. Pega um caderno, escreva suas orações, fica relendo essas orações. Coloca lá no YouTube orações, ouve essas orações, repita essas orações. Mas você precisa verbalizar o pedido de ajuda. Você precisa levar para o seu cérebro esperança que alguém vai te ajudar. E essa pessoa vai ser Deus. Quando você busca a Deus, não tem erro. Deus vai te ajudar sim. O maior erro que cometemos nesse tempo escuro é ficarmos com raiva de Deus. Muitas pessoas ficam com raiva de Deus quando estão com adversidades.
Deus me esqueceu, eu sou tão boa, eu faço tanta coisa boa, e por que que Deus está permitindo que eu passe por isso? Minha amada e meu amado, Deus está te dando oportunidade para crescer, para sair da mesmice, para você evoluir. Isso que você está passando não é castigo, é oportunidade de crescimento. Infelizmente, as pessoas veem as dores da vida só como algo difícil, mas não veem como oportunidades. Eu passei muitos problemas na minha vida, muitas situações assim de quase morrer, acidente de carro, né, separação dos meus pais, falência financeira, e tô aqui viva e forte, porque eu não fiquei prostrada, eu dei um jeito de passar por tudo, e eu dou graças a Deus por eu ter tido essas oportunidades. Porque se eu não tivesse passado essas coisas, eu estaria da mesma forma, no mesmo lugar. Eu estaria ainda na mesma posição que eu estava antes. Eu só avancei porque eu passei por todas essas coisas. Entendeu? Eu agradeço a Deus por ter sofrido. Nossas forças são desenvolvidas no escuro, no deserto. E eu me descobri quando eu estava no meio do deserto, no meio da escuridão, eu me descobri. E tenho me descoberto a cada dia mais. Porque, por exemplo, estar aqui fazendo essa live é uma coisa que foi desenvolvida. Eu não nasci assim, vou falar em público porque eu amo falar em público, eu amo me expor para as pessoas. Ao contrário, diante das críticas que eu recebia, né, excesso de bullying que eu passei, muitas críticas, muita diminuição de pessoas, a tendência era eu ficar fechada no meu casulo. Mas eu entendi que eu não vim a esse mundo por acaso. Eu não nasci para ficar muda e calada no meu canto. Eu nasci para levar algo para alguém. Eu nasci para fazer a diferença na vida de alguém. Eu nasci para também fazer outras mulheres renascerem, florescerem. Eu nasci para ser um diferencial no meio da escuridão, ser uma luz no meio da escuridão. E eu não vou decepcionar a Deus. Se Ele me trouxe para esse mundo com esse propósito, se eu tenho esse chamado, eu vou dar a cara a tapa e vou cumprir o meu chamado. Eu vou obedecer à voz de Deus, independente do meu medo, da minha vergonha. Eu vou enfrentar tudo isso e vou fazer o que Deus quer que eu faça, por mais que seja difícil. Não é porque disseram para você que você não sabia fazer nada, que você não prestava para nada, que você era fraca demais. Não é motivo para você não fazer. Porque isso são mentiras, não são verdades. Você é muito mais do que você imagina. Valorize as suas qualidades. Olhe para os seus potenciais, olhe para as suas habilidades e coloque elas em prática. Se você sente nesse momento que você está em uma fase em que em sua vida, uma fase difícil e tenebrosa, saiba que Deus não te abandonou. Ele está apenas esperando você reagir no meio disso tudo. Ele está apenas esperando seus movimentos de fé. Ele está esperando o seu chamado por ajuda, o seu chamado em meio à oração. Ore 3 vezes ao dia.
ore de madrugada, assista lives, pague um preço pela sua própria vida. Você é importante, não dê mais crédito a outros que você mesmo. Como você vai ser um diferencial dentro da sua casa, para a sua família, se você não faz por você? Os filhos se inspiram nos pais, entendeu? Muitas pessoas dão mais para os filhos que para eles mesmos, sendo que primeiro você faz por você, para esse filho também saber que a vida da pessoa é importante, que ele também precisa fazer por ele antes de fazer pelo outro. Então, quando você mudar, começar a colocar na sua própria vida o que você quer para a vida dos seus filhos ou do seu marido, você vai ver que eles vão entrar nesse mesmo clima. Quando começa a mudança, né? A mudança parte de nós. Quando nós começamos a mudar, o nosso meio também vai mudar. Quando você começar a acreditar mais em você, seus filhos também vão acreditar neles mesmos. Seu marido também vai aumentar a autoestima dele. Se eles verem você estudando, eles também vão ser estimulados a estudar. Se eles verem você se elogiando e se admirando, eles também vão se admirar. Entendeu? Então, assim, tenha tempo para você, invista em você, na sua saúde emocional. Na clínica eu recebo muitas mensagens assim de mães procurando atendimento para os filhos. E assim, a minha maior vontade na hora é responder: querida, você precisa fazer primeiro, para depois você ver os resultados no seu filho. Não é o seu filho que está com problemas, é você que precisa dar o caminho para ele. Você vai se cuidar para ele mudar. Se não tiver movimento vindo dos pais, os filhos não irão mudar. Você pode levar o seu filho na melhor psicóloga do mundo. Ele só vai entrar no movimento de mudança quando ele vê em você os movimentos de mudança. Quando ele vê que a sua própria casa está sendo mudada, que o seu ambiente está sendo diferente. Os filhos se espelham nos pais. Então, se você se cuida, você vai ter seus filhos cuidados. Se você cuida da sua mente, se você faz um tratamento curando as suas feridas, os seus filhos vão ser também curados, porque o seu tratamento com eles vai ser mudado e assim eles irão mudar também o comportamento deles. Não adianta a pessoa fazer uma terapia e chegar em casa, tá tudo pelo avesso, entendeu? Tudo que ele conseguiu conquistar ali na terapia, esses pais vão pôr tudo pro ralo, porque eles não vão saber agir com essa criança, entendeu? Então, assim, a criança, ela pode sim fazer terapia, mas os pais precisam também estar em terapia. Ou até mesmo esses pais fazerem para ver as mudanças nos filhos e perceber se depois deles mesmos terem mudados, se realmente esses filhos precisam da terapia, entendeu? Nós temos que buscar a fonte do problema. Nós temos que ir na fonte do problema. A fonte do problema para os filhos são sempre os pais. Você pode até achar que você é a melhor mãe do mundo, que é o melhor pai do mundo, mas se o seu filho está tendo algum problema aí, pode ter certeza que ele está sendo inspirado por você. Ele está tendo algo vindo de você, você não está conseguindo enxergar, né? Que a gente não consegue enxergar, somente um profissional consegue te levar pelo caminho aí da mudança, né? Então, se você está sem rumo, vagando, eu te digo, Deus vê o caminho no qual você está. E Ele está desesperado para que você tome rumo na sua vida e mude. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5:21.
Então, ele está vendo tudo. Só que ele está esperando os seus movimentos para as coisas acontecerem. Ele quer os seus passos de fé para ele começar a agir na sua vida. Ele está com você com um grande poder. Ele está ali para te mostrar o quanto ele te ama. Se você está nas trevas, como resultado das suas próprias escolhas, confesse e ele o conduzirá para a luz. Também tem essa questão. Às vezes as pessoas se encontram no escuro por elas terem desobedecido a Deus e terem feito alguma coisa que as separaram, né, da comunhão com Deus. Existe também essa situação. Se o Espírito Santo está falando com você, isso aqui precisa ser resolvido, isso aqui precisa ser confessado a Deus em oração, você vai resolver isso. Você vai pedir perdão a Deus e realmente decidir nunca mais fazer esse tipo de pecado, para que as portas se abram para você. Não tenha medo do escuro. Em vez de você olhar a escuridão como algo assustador, encare como um lugar precioso e maravilhoso para você estar, um lugar de crescimento. Pergunte a Deus, o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender em tudo isso aqui para eu não ficar girando em círculos? Quando tudo ao seu redor fica mais escuro, a luz do seu interior ficará mais intensa. Deus falará com você e lhe dará a iluminação exatamente onde você está. Ele quer que você entenda, ele quer que você estenda a mão. Segure na mão dele e dê um passo de cada vez junto com ele. Ele quer que você descanse em saber que a luz que ele te dá, a luz divina, está dentro de você e ela é suficiente para te manter em segurança e no caminho. Então, queridos, essa é a minha palavra hoje para vocês. Não tenha medo. Não tenha medo do escuro. Caminhe no meio desse escuro e entendendo que esse escuro veio para te levar a uma luz maior, para iluminar a sua vida no que está travado. É no meio dessa tempestade que você vai desenvolver forças. É no meio dessa tempestade que você vai descobrir quem realmente você é. Você vai descobrir que você é uma águia. Você vai descobrir que você é mais do que você imaginou. E você vai ser um diferencial na vida das pessoas. Então, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo discernimento e pedindo a Ele forças para que nós não desanimemos durante esse momento que parece tão difícil, mas que é revelador para nós. Feche seus olhos onde você está e repita comigo essas palavras de oração. Senhor Deus, eu estou aqui disposta a ser guiada por Ti. Deus, me perdoe se eu não conseguir enxergar que tudo isso que eu estou passando é uma providência divina para o meu crescimento. Senhor, coloque o Seu Espírito Santo para me direcionar. Coloque o Seu Espírito Santo para falar aos meus ouvidos, me dando discernimento no que é melhor para eu fazer. Senhor, me dê forças, aviva as forças dentro de mim, para eu me levantar, tomar a minha cama e andar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu quero ser curada. Eu quero ser curada de todas as feridas emocionais causadas no meu passado. Que eu seja limpa, de todas as travas que o meu inconsciente gravou. Que eu seja desbloqueada de tudo, de todas as crenças que eu acreditei até hoje
Deus, lava a minha alma, lava a minha mente, faz eu renascer, faz eu realmente renascer de novo para o que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, minha vida está em tuas mãos e eu gostaria de ser guiada somente por ti. Eu confio em ti e entrego nas tuas mãos os meus caminhos, pois somente o Senhor, o meu Criador, sabe o que realmente é melhor para mim e sabe de tudo o que eu preciso. Deus, me direcione a cada dia para eu me manter firme e forte na busca por conhecimento, pois a fé vem pelo ouvir. O conhecimento vem ouvindo a palavra, ouvindo coisas edificantes. Senhor, tire o desejo que está dentro de mim de buscar coisas que não vão me edificar. Faça com que quando eu esteja vendo coisas edificantes, eu tenha foco e eu tenha prazer em estar ali aprendendo e que eu tenha prazer em colocar em prática todos os dias. Essa é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus, do seu Santo Filho Jesus e amado Espírito Santo. Amém. Amados, gostaria que vocês revessem essa live, porque o nosso cérebro, ele só grava o que ele já viu. Nosso cérebro, ele só aprende com repetição. Essa live vai estar gravada no Instagram e também vai estar no YouTube, Transformação e Fé. E você vai poder assistir quantas vezes for, para essas informações penetrarem dentro da sua alma e você começar a colocar em prática e ser fortalecida a cada dia. Escreva essa oração que eu acabei de fazer e repita ela todos os dias até você conseguir o que você precisa para seguir em frente. Um abraço a todos, tenham um dia maravilhoso. E se vocês querem se renovar mais em questão das suas feridas emocionais, se você sente que você precisa de uma ajuda profissional para curar suas feridas, você pode me procurar no privado para a gente conversar sobre isso. Um abraço para todos. Beijos.